Olá, boa noite. Está começando mais uma edição do Jornal da Difusora. Vamos aos destaques de hoje. Bandidos fazem refém em assalto a estabelecimento comercial no centro de São Luís. Polícia Rodoviária Federal apreende carregamento de cigarros avaliado em pouco mais de 3 milhões de reais. Polícia impede sequestro de funcionários de agência bancária no interior do estado. Movimentos sociais e entidades repercutem morte de Paulino Guajajara. E ainda a segunda audiência de conciliação discute obras da rodoviária de São Luís. O Jornal da Difusora já está no ar. A gente começa a edição de hoje do Jornal da Difusora falando sobre um assalto a um estabelecimento comercial que terminou agora há pouco na região central de São Luís. 2 pessoas foram mantidas reféns. Nice Ribeiro está ao vivo no local e tem outras informações para a gente. Olá, Nice, boa noite para você. Como é que está a situação por aí? Oi, Hugo, boa noite para você, boa noite a todos. A situação aqui já está controlada, a Polícia Militar, inclusive, saiu agora há pouco daqui. O caso aconteceu nesse prédio que a gente vai mostrar agora, que é uma loja de revenda de ouro, compra e venda de ouro, que fica aqui na Rua da Paz. A última refém a ser liberada foi uma mulher por volta das 18 horas, que é a esposa do proprietário aqui. Ela estava sendo mantida refém por um assaltante que tentou roubar a loja que comercializa ouro. Essa loja fica aqui na esquina da Rua da Paz com a Santa Rita, e o caso aconteceu mais ou menos no meio da tarde. A polícia também cercou aqui o local, o CTA foi acionado para sobrevoar a área e houve troca de tiros. Um homem foi baleado, mas foi socorrido. Hugo. Obrigado, Nice, pelas informações, e ainda hoje a gente volta a falar sobre esse caso. E a polícia apresentou aqui na capital parte de uma quadrilha que planejava sequestrar parentes de funcionários de uma agência bancária no interior do estado. A operação durou quase 3 meses. Ao todo, 7 homens foram presos e um menor apreendido. Os alvos eram familiares do gerente e tesoureiro do Banco do Brasil do município de Poção de Pedras, a cerca de 320 quilômetros de São Luís. Segundo as investigações, os 8 envolvidos pretendiam sequestrar e extorquir as vítimas. A investigação começou em agosto, quando uma tentativa de extorsão mediante sequestro aconteceu no município de Buriticupu. Na ocasião, um dos suspeitos foi identificado. Foi monitorando o piauiense Anderson da Silva Viana que a polícia desarticulou o restante da quadrilha. Em Bacabal, Anderson, 2 maranhenses e 3 paraenses foram presos. Um adolescente, também do Pará, foi apreendido. Em Poção de Pedras, a polícia prendeu Pedro Alves Souza Oliveira. Houve um crime de extorsão mediante sequestro na cidade de Buriticupu, onde familiares da gerente do Banco do Brasil daquela cidade foram sequestrados, e eles tentaram aí conseguir que ela efetivasse a retirada de valores do Banco do Brasil, mas lá, por algum erro na execução do crime, eles não conseguiram levar. Durante a operação, 3 armas de fogo foram apreendidas. De acordo com a polícia, há indícios de que os suspeitos também atuam em outros estados. Associação criminosa armada, o porte legal de arma de fogo de uso restrito, pois uma das armas estava com numeração suprimida, e com a opção de menores, uma vez que tinha um menor de 15 anos de idade que também estava envolvido na ação. Esse menor foi responsável por trazer uma parte do armamento do estado do Pará para o Maranhão, para a cidade de Bacabal, armamento esse que ia ser utilizado na empreitada criminosa. E vamos agora com outras notícias pelo Maranhão. Foi encaminhada para o presídio feminino uma mulher que trabalhava como babá. Ela foi presa após ser denunciada por envenenar 2 crianças de 4 anos em São José de Ribamar. Na delegacia, ela afirmou que a medicação ministrada nas crianças seria de uso pessoal e que usou como calmante. O estado de saúde das vítimas não foi divulgado. A babá vai responder por tentativa de homicídio duplamente qualificado. 9 pessoas envolvidas em tráfico de drogas foram apresentadas na última sexta-feira na delegacia de Bacabal. Segundo a Polícia Militar, boa parte do grupo já é conhecida pela prática de roubo e furtos pela região. Agora, a polícia investiga para saber se outras pessoas estão envolvidas nos crimes.
Hoje pela manhã foi apreendido na entrada de São Luís um carregamento com 70 mil pacotes de cigarros contrabandeados. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a mercadoria está avaliada em pouco mais de 3 milhões de reais. Os suspeitos foram presos pelo crime de contrabando e encaminhados à delegacia da Polícia Federal na capital. E daqui a pouco o governo cria força-tarefa para proteger índios e ainda movimentos sociais e entidades repercutem morte de Paulino Guajajara. De volta com o Jornal da Difusora e a morte do líder indígena Paulino Guajajara durante confronto com madeireiros na última sexta-feira continua repercutindo. O governador do estado assinou um decreto com ações de proteção da vida indígena. O governo do Maranhão anunciou a criação de uma força-tarefa para auxiliar na segurança das comunidades indígenas no estado. A ideia é que lideranças nas tribos possam ser treinadas e manter contato permanente com os órgãos de segurança do estado. Sobre o tema, o secretário de Segurança falou nesta segunda na TV Difusora. O senhor governador do estado anunciou ontem a edição de um decreto governamental criando na esfera da segurança pública um núcleo de defesa da vida e proteção para os indígenas. O caso mais recente de violência foi registrado neste último final de semana. O índio Paulino Guajajara foi assassinado no interior do estado. O crime ocorreu na reserva Araribóia, na região de Bom Jesus das Selvas. A área de competência é federal, mas o governo do estado auxilia nas investigações relacionadas ao crime. A vítima já havia denunciado as ameaças que vinha sofrendo. Às vezes a gente tem medo também um pouco, mas só que a gente não deixa se dominar pelo medo, não. A gente tem que levantar a cabeça e fazer mesmo acontecer as coisas. É isso que nós estamos acreditando e nós estamos aí na luta. Uma equipe da Polícia Federal já se encontra na terra indígena Araribóia, apurando o crime. As informações são compartilhadas com a Polícia Civil aqui do estado do Maranhão, mas são mantidas sob sigilo, para não atrapalhar as investigações. Em entrevista à Difusora, o secretário de Direitos Humanos confirmou que é preciso haver uma atenção maior por parte do governo federal às causas indigenistas. O que nós defendemos, que o governador Flávio Dino tem defendido continuamente, é a necessidade da cooperação entre governo estadual e governo federal para enfrentar as causas da violência e das mortes nas áreas indígenas. Movimentos sociais e entidades de proteção aos povos indígenas e quilombolas também se manifestaram na tarde de hoje aqui na capital. Na capital, o encontro reuniu representantes de vários movimentos sociais. Os conflitos pela posse da terra foram mais uma vez o foco das discussões em razão de mais um crime registrado. O líder indígena Paulino Guajajara se autodenominava guardião da floresta. O crime serve de alerta. O que essas pessoas buscam é chamar a atenção das autoridades para que se possa combater mais duramente situações do tipo. Essa situação de ameaça aos povos indígenas ela é grave, ela é histórica, ela é consistente, né? Nós temos, na verdade, não são indivíduos indígenas ameaçados de morte, nós temos povos indígenas ameaçados. E essa situação está se agravando por conta dos posicionamentos políticos do governo federal. A terra indígena Araribóia, que fica na região de Bom Jesus das Selvas, conta com cerca de 413 mil hectares. Lá vivem em torno de 12 mil índios guajajaras e um grupo de uma outra etnia, os Auá, que não mantém contato com a sociedade. O coordenador do Conselho Indigenista Missionário esteve na terra indígena Araribóia neste final de semana e pôde constatar que o clima por lá é de muita tensão e medo, principalmente entre as lideranças indígenas, que agora estão se sentindo ainda mais ameaçadas depois da morte de Paulino Guajajara. Tanto os guardiões como as organizações já tínhamos denunciado amplamente essas ameaças que essas lideranças indígenas estão sofrendo, né? Nós mesmo, o CIMI, já estávamos em diálogo com um programa de defensores de direitos humanos para incluí-los nesses programas, temendo que algo pudesse acontecer contra a vida deles. Atos de extrema violência que colocam em risco não só a vida dos índios,
mas também de outros povos e comunidades tradicionais. É de uma violência brutal que tem acontecido e ela tem se intensificado, né, contra os povos indígenas. Então é urgente, né, que tomem providências, que sejam responsabilizados, né, porque não dá para continuar mais essa violência contra os povos indígenas, contra as comunidades tradicionais, contra os quilombolas. Na região tocantina, lideranças indígenas também protestaram durante todo o dia. O repórter Emerson Pinto tem mais detalhes. À tarde de segunda-feira, alguns indígenas se reuniram na sede da FUNAI aqui em Imperatriz, onde discutiram algumas pautas. Isto depois de uma audiência pública da qual eles participaram no período da manhã na Câmara Municipal de Vereadores. Os guardiões precisam também ter alguma garantia, né, de poder de polícia, porque eles estão morrendo à toa. O madeireiro chega, entra e mata. A mãe de Laércio, o guardião da floresta, ferido no confronto no final de semana, pede justiça. Eu estou aqui reivindicando o nosso direito da nossa terra, não só como a terra indígena Araribóia, como todas as terras indígenas do Maranhão e de outros países, porque o nosso sofrimento é igual. Eu estou aqui chorando, sem palavras, mas eu quero que as autoridades tomem providência, dá força para nosso povo, os guardiões que estão guardando a nossa terra, para o futuro, a geração que vem vindo aí. Eu não sei, quando eu sair daqui, vão me matar também, os madeireiros podem me matar. Mas só que eu vou morrer conformado com uma grande liderança. Agora a gente faz um rápido intervalo e daqui a pouco, segunda audiência de conciliação discute obras da rodoviária de São Luís. E ainda, alunos e professores repercutem em Caxias o tema da redação do Enem. A gente volta a falar sobre o caso de um assalto que aconteceu hoje na região central de São Luís. 2 pessoas foram mantidas reféns. Vamos acompanhar a cobertura completa na reportagem de Ciro Mineiro. A ação teve início por volta das 4h30 da tarde. Desta vez, o alvo foi essa loja de compra e venda de ouro que fica nesse prédio de esquina no encontro das ruas da Paz e de Santa Rita. A via foi bloqueada pelo forte esquema policial. 2 pessoas foram mantidas reféns. O homem e a mulher que ficaram na mira dos criminosos são os donos do estabelecimento. Pouco tempo depois, uma das vítimas, identificada como Antônio, foi libertada. O homem, que não estava se sentindo bem, recebeu os primeiros atendimentos por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Policiais tentavam conter a curiosidade dos populares. No céu, um helicóptero do Centro Tático Aéreo sobrevoava a região. O clima de tensão durou cerca de 1h30, quando enfim o criminoso resolveu se entregar. O homem, identificado como Cleiton, o único do bando que permaneceu no prédio dando continuidade à ação, foi preso em flagrante. Com a prisão dele, nós vamos partir, como já disse, para a identificação imediata dos comparsas. Nós temos informações que inclusive uma mulher estaria envolvida nessa ação. Nós vamos verificar agora exatamente na delegacia, para onde ele está sendo levado. Essa ação demonstra a audácia dos criminosos que não se intimidaram com o movimento intenso do centro da capital em plena segunda-feira. Pessoas que trabalham próximas ao edifício Linda do Ailib afirmam que esse tipo de crime é recorrente no local, principalmente porque esse comércio de venda e compra de ouro acaba chamando a atenção dos criminosos. A própria vítima confirma que essa não foi a primeira vez que foi assaltada. 3 vezes, a terceira vez. Já a terceira vez, né? Quer dizer, mas só dessa vez foi que vocês foram mantidos reféns? Foi pior. Foi pior. Informações preliminares dão conta de que uma outra pessoa teria sido alvejada com um tiro na região do abdômen durante a ação. Mas a polícia não soube dar maiores esclarecimentos sobre essa outra vítima. Cerca de R$400 mil. Esse deve ser o valor inicial das obras de reparo do terminal rodoviário de São Luís. Uma audiência de conciliação definiu ações para que os trabalhos comecem, já que parte do local está interditada há vários meses.
A audiência de conciliação foi mais uma das tentativas de resolver a interdição do terminal rodoviário de São Luís, que já dura mais de 7 meses. Na semana passada, a Vara de Interesses Difusos e Coletivos, após vistoria judicial, determinou que obras emergenciais fossem realizadas para desinterditar a rodoviária. A Agência de Mobilidade Urbana do Estado propôs um acordo. Que a RMC assuma esse ônus de recuperação emergencial da cobertura do terminal, até em razão dela já ser a gestora do terminal nos últimos 12 anos e caso ela venha a ser declarada, né, pela Justiça e pelo Poder Executivo como vencedora da licitação, esse valor seria abatido. A empresa que atualmente administra a rodoviária e que inicialmente deveria realizar os trabalhos emergenciais já se manifestou favorável ao acordo, que deve custar cerca de R$400 mil nesse primeiro momento. 2 empresas concorrem diretamente à licitação que finalizou no mês de setembro. A MOB propôs que a gente fizesse um acordo para que começasse logo a obra do terminal e a empresa que está administrando é a nossa, então a gente vai fazer a reforma de acordo com a orientação da Sinfra e da MOB para que desinterdite o terminal e a rodoviária possa voltar à normalidade. A celebração do acordo tem caráter emergencial para o início das obras no terminal rodoviário de São Luís. A previsão das 2 empresas é de que isso seja possível já a partir da semana que vem. O processo de licitação segue paralelo para saber qual empresa de fato deve assumir a obra. O processo de licitação tramita na Vara da Fazenda depois que uma das empresas foi considerada inabilitada para o certame em uma decisão administrativa da MOB. Nossa proposta é 50% a mais de pagamento de outorga para o Estado do que a dos nossos concorrentes da RMC. E a RMC entrou com um processo na Justiça e estamos aguardando as definições jurídicas. Por enquanto, o projeto executivo de recuperação da área interditada, feito pela Secretaria de Infraestrutura do Estado, vai nortear a obra da rodoviária. Se fala em obra emergencial, o que de fato eles vão precisar fazer ali no terminal rodoviário? É só a recuperação do telhado? Todas as emergenciais. Nós vimos lá que tem problemas nos banheiros que não estão funcionando. Nós temos vários outros problemas, não só na parte de incêndio, mas principalmente no telhado. A parte que tem mais risco é no telhado, mas existem outras que constam dessas obras emergenciais a serem realizadas. Olha, no Maranhão, 218.082 estudantes compareceram na primeira etapa do Exame Nacional do Ensino Médio neste domingo. E o tema escolhido para a redação foi que dominou o debate entre estudantes e professores. O tema da redação do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, deste ano, pegou muitos professores de surpresa. Muitas apostas eram nas áreas da saúde, meio ambiente, educação e tecnologia. O tema escolhido foi democratização do acesso ao cinema no Brasil. A prova foi aplicada no último domingo, dia 3, junto com linguagens e ciências humanas. É uma surpresa no sentido de dizer que eu acredito que essa temática em si ela é muito pontual e discutível em relação ao que se esperava, né? Porque eu acredito que muitos esperavam uma questão mais contextualizada em relação à problemática da sociedade. A estudante Camille fala que também foi surpreendida com a temática, mas que deu para desenvolver bem a redação. Eu me surpreendi bastante porque os últimos temas não estavam muito relacionados ao cinema e atualmente não tem se debatendo muito sobre essa questão de democratização, então foi bem complicado. Eu me apoiei mais nos textos de apoio mesmo, porque tudo que eu tirei foi ali dos textos de apoio, tudo que eu sabia foi o que eu li ali. Com a Sara também não foi diferente. O tema abrange diversas esferas e chama a atenção para pontos sociais, como fala a estudante. Foi muito diferente de todos os outros e este tema ele é muito relacionado aos fatores sociais, porque tem muita gente que nunca foi ao cinema, não sabe nem o que é cinema. A redação do Enem foi do tipo dissertativo argumentativo, com até 30 linhas, desenvolvida a partir da situação problema proposta e de subsídios oferecidos pelos textos motivadores. Agora os candidatos deverão se preparar para a próxima fase do Exame Nacional do Ensino Médio Enem, marcada para o próximo domingo, dia 10. Neste dia, eles farão as provas de matemática e ciências da natureza. E a gente encerra a edição de hoje com imagens ao vivo da Avenida Beira Mar, aqui na capital. Muito obrigado pela sua audiência, pela companhia e uma ótima noite para você.